Ó, isso aqui é um antigo satélite. Isso, vou botar aí. Isso aqui é um antigo satélite assassino, tá? Era o satélite russo. Esse é o IS, o Estrebitel Sputnik, o satélite caçador russo, soviético. Do fim dos anos 60 ao meio dos anos 70, foi utilizado para destruir, obviamente, mísseis, satélites da União Soviética também, claro, né, nos satélites-alvo. E o que era isso aqui? Isso aqui era um satélite de mais ou menos 3 toneladas. Era lançado um satélite-alvo. Logo depois era lançado esse satélite e ele tinha um detetor, um sensor de radar, que esquadrinhando o espaço, é claro que a trajetória do satélite-alvo já era rastreada do radar, como seria dos satélites inimigos, americanos, por exemplo, e aí o satélite, o assassino, o IS, o caça, era manobrado. E aí, com base nestes motores aqui de controle, no motor de propulsão, alimentado pelos tanques de combustível, e aqui, tanque de propelente, né? Aqui a unidade de instrumentos e a antena do radar. E aí, esse satélite, ele detonava uma ou duas granadas, lançavam os shrapnel, e destruía o satélite-alvo por impacto mesmo cinético. E aqui tem uma imagem dele aqui, pena que não dá para vê-la maiorzinha. Deixa eu ver se eu consigo abri-la aqui. Isso aqui, ó. Aí, isso aqui é o primeiro exemplo de satélite assassino que foi lançado. Ele foi lançado, os 2 primeiros exemplares, lá nos anos 60, foram lançados e foram identificados não como satélites assassinos, mas como satélites que podiam manobrar, trocar de órbita, quando era uma tecnologia ainda incipiente, muito nova, a possibilidade de uma nave trocar de órbita no espaço. E aí esses satélites, chamados Poliot, foram anunciados pela União Soviética como satélites manobráveis, para testar manobras no espaço. Na verdade, eram os primeiros exemplos do IS, o satélite assassino, né? E depois que passaram a ser lançados sem identificação, sempre com o nome fantasia de Cosmos e um número, para fazer esses ensaios de caça em torno da Terra. E aí, nessa época, anos 60 e 70, os americanos reclamavam muito dos russos fazerem este tipo de teste, quando eles também tinham projetos de armas para destruição de satélites no espaço, mas eles não chegaram a fazer testes extensivos. Fizeram, sim, alguns, com algumas armas no espaço, e outras também mirando satélites dos próprios americanos, claro, como alvo, inclusive um modelo que era lançado de um F-15, um Strike Eagle. Era lançado e foi efetivamente lançado e destruiu um satélite americano já desativado. Se não me falha a memória, foi um satélite chamado P-78, que foi destruído por uma arma dessa antissatélite lançada de avião, um F-15. Então, o russo usa o MiG-31K e o americano, normalmente, começou utilizando o Strike Eagle, o F-15, né? Então, aí, fora dizer, mas ia ser muito longo, eu falar que os russos também tiveram 2 estações espaciais tripuladas, que a gente pode falar na próxima live. Aí eu trago a Estação Espacial Almaz, que era uma estação espacial com 2 astronautas, sempre em órbita, determinados períodos, fazendo fotografia e reconhecimento de
instalações militares americanas. Repito, então, míssil hipersônico, satélite assassino, satélite de alerta antecipado, avião lançador de míssil antissatélite ou hipersônico e toda a infraestrutura de terra e etc. são um conjunto. Não pode ser pensado em separado, é tudo um conjunto. E, inclusive, também, o FOBS também é outro conjunto. E, mais uma vez, especificando, não é só o russo que faz isso. O americano, tudo que tem aí, o americano também tem as suas contrapartidas estudadas ou já testadas. Só morgaram, digamos assim, com o aspecto do míssil hipersônico.